Olá, olá, pessoal. Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Clinicando e Raciocinando. Lembrando que este programa é único e exclusivamente dedicado a médicos veterinários, estudantes de medicina veterinária, e que o nosso objetivo aqui é discutir temas de medicina interna de cães e gatos de forma a aprimorar cada vez mais o nosso raciocínio clínico, consequentemente ajudando os nossos pacientes cães e gatos. Eu sou o professor Paulo Ferian, e junto com a professora Helena, a professora Heloísa e a professora Carolina, compõe a equipe da Raciocínio Clínico Veterinário Experts. Muito boa noite a todos, muito obrigado pela presença de todos. Vamos que vamos, e hoje a nossa conversa é sobre leishmaniose visceral canina, um tema que já abordamos algumas vezes aqui no programa Clinicando e Raciocinando. A gente vai ver alguns casos clínicos, todos os casos, evidentemente, de leishmaniose, não é um grande mistério, mas o que eu procurei trazer aqui, casos que mostram diferentes facetas, diferentes aspectos da doença, que não vai chegar nem perto de 1/1000º do que realmente é a leishmaniose no nosso dia a dia, que é uma doença de 1000 caras. Ao mesmo passo que a gente vê de tudo com leishmaniose, é extremamente difícil você procurar entender num paciente com leishmaniose o que não é culpa da leishmaniose. Se um paciente é infectado, não necessariamente as manifestações clínicas que chegam no seu consultório são decorrentes do calazar. E está aí um grande desafio na nossa prática médica do dia a dia. Vamos ver alguns casos clínicos da minha rotina de calazar, de leishmaniose visceral. Então, caso número 1, um cão macho de 3 anos de idade, e a queixa clínica nesse paciente, uma lesão em plano nasal com 1 ano de evolução. Já tinha feito múltiplas sorologias para leishmaniose visceral canina e foram indefinidas. É aquela sorologia que não tem um título autossuficiente para eu poder afirmar que esse animal tem a infecção. O que a gente considera um título autossuficiente para dizer que tem infecção? Na reação de imunofluorescência indireta, um título acima ou igual a 1/160, no ELISA, 3 vezes o cutoff. Isso é considerado um animal positivo, tá? Infectado pela sorologia. Então, ele não obedeceu esses critérios, então não era possível, de fato, determinar que esse paciente apresentava leishmaniose visceral. Já tinha, evidentemente, feito alguns tratamentos, a tutora era extremamente atenciosa, estava brigando aí com a doença há cerca de 1 ano. O tratamento dele foi feito com itraconazol, sem resultado nenhum, com halopurinol também, sem resultado nenhum, e prednisona. Curiosamente, durante o período de prednisona, o paciente apresentou regressão da lesão e chegou a cicatrizar completamente, mas depois a lesão voltou. Curiosa essa informação. Não havia outras alterações. Animal bem disposto, alimentando bem, fezes normais, tudo dentro da mais perfeita normalidade. Vou descrever a lesão para vocês, então. Tá? Nesse slide branco, deveria estar a foto, e eu não sei porquê, não veio, tá? Eu não vou parar agora e recarregar de novo, mas é uma lesão ulcerada em plano nasal. Então, uma úlcera profunda, com destruição tecidual, na região de plano nasal. Vamos olhar os exames subsidiários do paciente. Então, série vermelha normal, 45% de hematócito, leucograma normal, 8,6 de leucócitos com distribuição normal de celularidade, neutrófilo, linfócito, plaqueta acima de 200 mil, também perfeitamente normal, nada de alterado. Bioquímico dele, albumina ok, creatinina ok, fosfatase, glicose, globulina, tudo dentro da mais perfeita normalidade. Então, ele não tinha sequer uma alteração hematológica para dar um maior embasamento aí na suspeita de leishmaniose. Ele tinha apenas uma lesão de plano nasal ulcerada. Uma pena que vocês não conseguiram ver a lesão. Então, a gente tem que considerar outros diagnósticos diferenciais. Por exemplo, micose profunda, doenças, dermatopatias autoimunes, como quem? Lúpus, pênfigo. Embora lúpus tem uma característica muito mais conservadora, né? Não agressiva, não com uma destruição tão extensa como eu estou observando nesse paciente, né? E aí, qual foi a conduta nesse caso? Ora, eu tenho uma lesão ulcerada em plano nasal com 1 ano de evolução. Essa lesão pode ser decorrente de calazar, mas essa lesão pode ser decorrente de outra etiologia. Então, a proposta, vamos anestesiá-lo,
coletar exame histopatológico para diagnóstico diferencial de outras condições que levem a esse tipo de lesão, e vamos coletar o PCR de medula óssea para procurar investigar aí a presença do calazar. E assim foi feito. Olha lá, a sorologia dele era indefinida, né? Reagente 1/80, vejam que é uma diluição total, mas está 1/80 na reação de imunofluorescência, e 0,375 está acima do cutoff, mas não chega nem a 2 vezes o valor de cutoff, né? Então, não dá para a gente considerar como plenamente positivo, acaba ficando aí dúvidas em relação ao diagnóstico definitivo. E aí o resultado do histopatológico foi realizado então a biópsia e foi enviado para um dermatopatologista. Não vou ler esse exame inteiro, que é enorme, né, mas a gente pode verificar aí a conclusão. Dermatite hiperplásica nodular difusa, mista, granulomatosa. Então, o que quer dizer? Hiperplasia, quer dizer que tem uma hiperplasia epidérmica dos ceratinócitos, é nodular, tá? Então, comporta-se na forma de nódulos, difusa por toda a derme, granulomatosa, com presença de macrófagos, tá? Além disso, dermatite perivascular, ao redor do vaso da derme, perianexial, ao redor do folículo piloso, olha, uma perifoliculite granulomatosa, composta por neutrófilos, e nodular, mista, superficial e profunda. E, além disso, havia uma observação de que foram observadas raras estruturas amastigoides, que sugerem fortemente leishmaniose. Então, aqui a gente tem duas considerações. Um padrão histopatológico que é compatível com leishmaniose visceral canina. Existem alguns padrões dermatológicos que são característicos, não específicos completos, tá? Mas que são mais característicos. E algumas estruturas aí que sugeriam ser amastigotas, tá? Então está tomando forma o diagnóstico. E aí o PCR de medula positivo para calazar. Então, nesse contexto, eu tenho um embasamento suficiente para fechar o meu diagnóstico. E se não houvessem as formas amastigotas, eu ia tratar a leishmania mesmo assim. Esse animal foi então tratado, meu teforan, retornado ao alopurinol, a lesão cicatrizou por completo e até hoje ele é acompanhado, não teve nenhuma recidiva, passa muito bem, obrigado. Bora lá então, pessoal, segundo caso, hein? O Juca, cão Blue Heeler, 6 anos de idade, né? Então é um Australian Cattle Dog. Qual que era o histórico dele? O tutor relatou que fazia cerca de 6 meses que o Juca tinha tido um episódio de epistaxe, tinha sangrado o nariz, mas desapareceu. 3 meses depois, ele teve mais alguns episódios. Na época foi realizado hemograma e foi feito alguns exames de sorologia, que deu IgG e IgM positivos para babesiose e IgG positivo para erliquiose. Desde então, ele tinha sido medicado, né, desse exame positivo com doxiciclina, foi medicado também com enrofloxacino e foi medicado com imidocarb em função desses exames positivos. Atualmente, quando eu atendi, ele vinha sendo medicado com prednisona. Tinha iniciado com 10 mg BID por 45 dias e depois a dona passou para 10 mg CID. Isso estava sendo dado pela tutora. Ela manteve a prednisona porque ela notou que ele se sentia melhor com a prednisona. Então, ela fez 1 mês e meio, 10 mg de manhã e na noite, depois, quando eu atendi, ela estava dando apenas 10 mg ao dia. E por que ela te procurou, professor? Porque, atualmente, embora a epistaxe tivesse desaparecido, ele vinha apresentando febre todos os dias. E essa febre chegava a ser acima de 40 graus Celsius. Toda manhã ele apresentava febre, de forma consistente. Ela media no termômetro, então estava sempre febril. E ao longo do dia a febre ia desaparecendo. Ela falou que dava prednisona, a febre baixava e ele ia melhorando ao longo do dia. Ele acordava mais apático, mais letárgico. Falou que lá pelo meio-dia ele já tinha fome, comia e passava o resto do dia bem. Nenhuma outra alteração importante. Fezes normais, urina normal, sorologia de calazar já tinha realizado e estava absolutamente negativo, não era nem definida. Sorologia negativa. Muito bem. Exame físico deste paciente. Mucosas normais, linfonodos normais, dilatação normal. Não havia esplenomegalia, nenhuma alteração de exame clínico. Pessoal, a única coisa que ela apresentava era esta febre diária por longo período. Então, até então, nós tínhamos um diagnóstico genérico de FOI, febre de origem indeterminada. E tínhamos que fazer a investigação, então. Foram coletados novos exames e os resultados foram esses que estão aí na tela de vocês. Hematócrito de 26%,
uma anemia levemente macrocítica e normocrômica. Ela vai ter um caráter regenerativo, esse tipo de anemia, mesmo que não tenha reticulose, estou garantindo para vocês. O leucograma está normal, 10.870 leucócitos, com distribuição de diferencial normal, 253 mil plaquetas, normal. Então, apenas uma anemia importante, discreta, moderada? Moderada. 20 a 30% de hematócrito é uma anemia moderada, está em 26%. Contagem de reticulócito, 33.573, anemia arregenerativa, está abaixo de 60 mil, na verdade, acima de 200 mil, que a gente considera uma resposta plena. E proteína total e frações, essa é a principal informação do exame subsidiário. Proteína está elevada, 11,6, com inversão albumina-globulina. Quem trabalha em área endêmica para Calazar sabe que essa inversão albumina-globulina ela não é obrigatória, mas ela é emblemática. Sempre que a gente encontra, a gente vai no diagnóstico de Calazar à exaustão, tá? Porque é muito característico. Mas tem outras doenças que também causam esse tipo de inversão albumina-globulina. E aí, por exemplo, uma eletroforese de proteína pode ajudar. Tá? Então, 1,6 de albumina, bem baixa, né? E 10 de globulina. Então, está bem elevado de forma bem significativa. TGP normal, fosfatase alcalina levemente aumentada, também está tomando 10 miligramas de prednisona dia, ele pesava uns 20 e poucos quilos, né? Normal ou comum que esteja aumentado, né? Creatinina de 1,24, bilirrubina normal, glicose normal. E aí, qual foi a conduta para esse paciente? Se eu tenho um paciente que está fazendo febre de origem determinada, ele teve 2 episódios de epistaxe no passado, não tem evidência de uma doença de cavidade nasal primária, e está com inversão albumina-globulina e anemia regenerativa, eu tenho que ter certeza que esse paciente não tem Calazar. Mesmo com sorologia negativa, sim, alguns animais nunca, jamais vão soroconverter. Então, bora fazer uma medula para a gente avaliar tanto a citologia da medula como um PCR. Então, aqui a gente vê as células da medula e vemos múltiplas formas amastigotas dentro dos macrófagos. E isso é consistente com leishmaniose visceral canina. Olha que bonitinha essa mastigota, né? Núcleo hipercromático, excêntrico. Ó, isso aqui, para quem perguntou, é uma mastigota. Tudo isso aqui que eu estou apontando aqui são mastigotas, tem um monte. Mas existem estruturas aqui, ó, que são o quê? Mórula de Ehrlichia. Incrível, né? Uma co-infecção leishmania e Ehrlichia num animal fazendo febre todo dia pela manhã. Então, nosso diagnóstico definitivo aí é de uma infecção casada, aí, leishmania e Ehrlichia. As duas coisas têm que ser tratadas. Lembrem-se que ele já tinha passado por um tratamento com doxiciclina e, de forma inesperada, ele mostrou essas mórulas aí no mielograma. Fechado o diagnóstico, o PCR evidentemente deu positivo. Bora lá então, pessoal, caso número 3 aqui, ó. Histórico, olha só. O doutor relatou que adotou esse animal no Centro de Controle de Zoonoses faz 3 meses. Tá? Então, a pitbull lindona, grandona, super dócil. O animal apresentava boa saúde, mas alguns dias depois evoluiu com diarreia e vômitos, sendo necessária internação para tratamento de suporte. Devido a alterações hematológicas observadas durante a internação, foi feita investigação por leishmaniose visceral canina e hemoparasitose, e foi prescrito o tratamento com 28 dias de doxiciclina e aplicações de imidocárdio, que deu sorologia positiva para a hemoparasitose. Tá? Então, vamos lá, esse paciente teve uma gastroenterite, foi internada, na internação coletou exame, tinham alterações hematológicas, e aí investigaram tanto Calazar como hemoparasitose. E nesse período, até eu atendê-la, ela já tinha internado mais 2 vezes com gastroenterite. Então, ela teve pelo menos 3 episódios que necessitaram de internação com vômitos e diarreia de forma significativa. Atualmente, apresenta apatia importante, diminuição de apetite e fraqueza. Está em tratamento com Vonal, né, ondansetrona, pantoprazol, hemolitan, eritroz, Ograx e Cobavital. Não é castrada e fazia 2 meses que tinha tido cio. Não havia sido vacinada. Quando adotou, tinha muito carrapato, mas atualmente esses carrapatos estavam sob controle. Tinha feito tratamento. Alimentada com comida caseira e mora com um contactante saudável. Então, esse é o histórico clínico da paciente, né? Episódios recorrentes de gastroenterite e alterações hematológicas. No exame físico, o que eu percebi? As mucosas estavam moderadamente pálidas, linfonodos normais, né, mandibular, cervical
cervicais superficiais e poplíteos sem alteração, bem hidratada, bom estado geral, score corporal normal. Vou mostrar para vocês agora o hemograma que foi realizado 2 meses antes da consulta, né? Deu avaliá-la. Ela apresentava 23% de hematócrito, uma anemia normocítica, normocrômica, sem regeneração, 20 mil reticulócitos. Leucograma normal, 274 mil, está normal também. Semelhante ao hemograma do paciente anterior, né? Apenas uma anemia arregenerativa. Creatinina normal, 1,4, fósforo 4,9, proteína total e fração, 2 meses antes. Olha lá, uma pequena inversão albumina-globulina, hein? Você não tem uma hiperglobulinemia exuberante, mas tem hipoalbuminemia. Tá? Então, 5,7 de globulina, um pouco acima, e 1,84 de hipoalbuminemia. TGP 138. Levemente aumentada, não me chamou muita atenção. Isso 2 meses antes da consulta. Restante do bioquímico normal, TGO, fosfatase alcalina, gama-GT normal, glicose normal, reagente no IgG para babésia, reagente no IgG para erliquiose, nenhum espanto, né? Tinha tido muito carrapato no passado, IgM indeterminado para babésia e não reagente para erlíquia. Isso tudo realizado quando ela teve a primeira gastroenterite dela. São exames que eu avaliei no dia da consulta. E a sorologia de Leish, olha lá, indeterminado no ELISA, deu ali no limite do cutoff, né, praticamente o mesmo valor, e 1/40 na RIF. 1/40 é um título muito baixo, né, não fecha diagnóstico, muito pelo contrário, é um exame que chamamos de indeterminado, ou inconclusivo, melhor dizendo. PCR de Leishmania, negativo. Muito bem. Então, uma semana antes da consulta, ela tinha realizado exames, permanecia anêmica, 24% de hematócrito, novamente, normo, tinha uma certa leucopenia por linfopenia, neutrófilo está normal, linfócito um pouco abaixo, e plaqueta normal. Então, um leucograma parecido com o de 2 meses antes, né, exceto por essa linfopenia. Bioquímico continuava com creatina normal, as proteínas normalizaram, fosfatase normal, ALT normal. Na consulta, eu resolvi repetir os exames e eu insisti. Falei, olha, esse animal veio do Centro de Controle de Zoonoses. Era de uma cidade aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, onde brota leishmania, extremamente endêmica, muito jovem, apresentando alterações hematológicas persistentes de causa indefinida, sempre anêmica. Agora começou a apresentar outra citopenia. Qual citopenia? Linfopenia. Olha lá o hemograma dela do dia da consulta. 23% de hematócrito, permanece anêmica, 3.300 leucócitos, sendo que a gente tem 99 linfócitos. Então, uma linfopenia bem importante, né? Plaqueta continua normal. Então, eu tenho uma bicitopenia no hemograma. Então, minha proposta para a tutora foi, olha, eu não vou em frente sem repetir este PCR. Vale a pena, porque a chance de ser leishmaniose é grande e ela ter dado um falso negativo no primeiro PCR. E aí, além do hemograma, eu solicitei alguns outros exames, tá? Aqui a gente vê que a anemia regenerativa, 24 mil reticulócitos, tá? Permanece regenerativa. E eu pedi um RPCU. Por quê? Porque eu sei que a leishmaniose causa glomerulonefrite de forma importante, significativa. Então, uma proteinúria, ela favorece mais o meu diagnóstico de Kala-Azar. Então, tá lá, ó, 1,968 de RPCU. Então, está aumentado, normal no cão e no máximo 0,2. Então, ela está proteinúrica, mais um dado importante. O mielograma foi feito junto com a coleta do PCR, mostrou, olha lá, achados citológicos do mielograma sugestivos de hiperplasia mieloide e hipoplasia eritroide. Compatível à hipoplasia eritroide com o que eu estou vendo no hemograma, possivelmente associado à infecção por leishmaniose. Por que ele disse isso? Olha lá, no finalzinho do exame, foram observadas raras estruturas sugestivas de amastigor, mas fez o PCR também. Olha, o PCR positivo. Então vejam que um primeiro exame negativo tinha tirado o foco do diagnóstico da leishmania, mas quando a gente observava a evolução clínica, um animal jovem, com anemia persistente, tinha tido no passado uma inversão albumina-globulina, agora estava bicitopênico, sem que tivesse uma causa evidente, então a gente tem que rever o diagnóstico e muitas vezes repetir o exame. Exames não falsos negativos, como que a gente viu agora.
A sorologia não estava me ajudando. Então, muitas vezes a gente não consegue fechar com ela. E aí foi possível fechar o diagnóstico. E aí tem uma consideração importante sobre esse caso. A pergunta, mas e a gastroenterite? É culpa da leishmania? A anemia é única e exclusivamente decorrente da leishmania? Eu pedi ferro sérico também. E o ferro dela estava em 56. O normal é, no mínimo, 84. Por que eu pedi o ferro? Porque ela tinha episódios recorrentes de gastroenterite. E uma das suspeitas é que essa paciente tivesse algum nível de sangramento digestivo. E, de fato, o ferro sérico baixo sugere que, em alguns momentos, possivelmente, ela teve perda de sangue. Vejam que ela estava tomando suplemento, e mesmo assim o ferro sérico estava baixo. Agora, a gastroenterite era da leishmaniose ou ela tinha alguma comorbidade? Não consigo dizer, nesse momento, com essas informações, que a gastroenterite era decorrente de leishmaniose. Até porque, embora a leishmania possa causar gastroenterite, não é a característica clínica mais comum. Por que eu estou dizendo isso? Para vocês simplesmente não botarem a culpa de tudo na leishmania e esquecerem dos diferenciais. Eu deixei a tutor em alerta. Se for necessário, vamos fazer uma endoscopia. Mas com o tratamento, o animal teve uma recuperação muito boa, não teve mais episódios digestivos, normalizou ferro, normalizou todos os padrões. E hoje, eu vi ela recentemente, repeti todos os exames, segue muito bem. Obrigado. Vamos para o nosso quarto e último caso da noite de Calazar. Menina sem raça definida, fêmea de 2 anos de idade. Quando eu atendi ela pela primeira vez, o tutor referiu que achava que o animal estava com dificuldade para respirar, uma dispneia inspiratória e roncando. Tinha notado diminuição de apetite, além de claudicação intermitente nas últimas semanas. Claudicação é sempre ruim. Negava pulgas ou carrapatos, vacinas e vermífugo em dia, dieta, comida e ração, um contactante saudável, um animal extremamente bem tratado. Exame físico dessa paciente: mucosas e hidratação normais, linfonodos levemente ativos, aumento de volume discreto em região dorsal de plano nasal. Isso é uma alteração que a gente vê bastante até em leishmania, tá? Um certo inchaço da região proximal do nariz. E ela apresentava estertor se tentava respirar pelo nariz. Eu fechava a boca dela e ela... Você via que tinha algum nível de obstrução. E algia discreta, dor, a moderada na palpação das articulações distais, além de discreto aumento de volume. Olha lá a foto, agora vocês estão vendo a foto, né? Um discreto inchaço nessa região dorsal, e ela estetorava. E o hemograma dela, no dia da consulta. 26% de hematócrito, então uma anemia moderada, normocítica normocrômica, leucograma normal, plaquetas normais. Então, vocês viram a consistência disso, né? Anemia no primeiro, anemia no segundo, todo mundo tem anemia. A anemia, ela pode vir ou não acompanhada de outras citopenias, geralmente leucopenia e às vezes trombocitopenia, mas a anemia isolada é muito frequente da gente observar. Proteína total, hiperglobulinemia. Gente, viu isso aqui em Belo Horizonte? Essa hiperglobulinemia exuberante, tá? No animal jovem, principalmente, tem que pensar em Calazar, e como diagnóstico diferencial Calazar, e se der tudo negativo, pensar em Calazar. 13 de globulina e 1,8 de albumina. É claro, pessoal, por exemplo, se o animal é um pouquinho mais velho, tem outra clínica, eu vou pensar no plasmocitoma, no mieloma múltiplo, por exemplo, né, em outras neoplasias, mas animal jovem de 2 anos, né? Olha a RPCU dela, 6,24, né? Perdendo muita proteína na urina, né? Então, realmente tem um quadro aí consistente com glomerulopatia, né? Então, esse diagnóstico aqui já estava muito bem encaminhado. Então, foi fechado o diagnóstico, né? Deu sorologia com título altíssimo, e ela começou o tratamento com imunoquimioterapia, Bioteforan, alopurinol. Ela fez a imunoterapia, ela usou prednisona. Por que da prednisona? Por causa da poliartrite. Estava com muita dor, pessoal, e a poliartrite ela só responde à prednisona. E a telmisartana para o tratamento da proteinúria. Ela desenvolveu sinais de uveíte no decorrer do tratamento, passou com oftalmo, fez tratamento da uveíte, e depois de um mês ela teve uma melhora muito efetiva. Ela estava muito bem depois do tratamento. E eu agendei coleta de exames em 2 semanas. 2 semanas depois do término do Bioteforan. No dia da coleta, o tutor me falou, então pensem assim, mais ou menos 1 mês e meio depois do início do tratamento, que ela estava mais apática e com hiporexia. No exame físico, de repente, ela começou a apresentar essas lesões aqui, ó. Então, ela apresentava áreas eritematosas circulares, algumas com característica mais serpiginosa. Nessas áreas aqui, ó,
bordejadas de eritema, a gente via a região central hiperpigmentada e bordejada por crostas melicéricas. Crostas aqui em aspecto mais serpiginoso, então lesões com o mesmo padrão e apareceu de uma hora para outra. Olha lá o hemograma dela já depois de tratada. Anemia estava 26, agora está 35,6. Então melhorou muito com o tratamento. Leucograma, ok, tem uma leucocitose madura, típica de corticoide, nenhum problema. Plaqueta um pouco acima, também por causa do corticoide, então o hemograma melhorou. Fósforo normal. Olha a globulina como melhorou, né? Estava 13,6, agora está 5,9. Não normalizou? Não, não vai normalizar, mas melhorou bastante, né? Bom, ela pode estar fazendo uma piodermite. Como ela tinha intolerância à cefalexina, ela vomitava demais com a cefalexina, eu prescrevi amoxiclavulanato e clorexidina. E sabe o que aconteceu depois de 15 dias de tratamento? Nada, estava até pior as lesões, difusas por todo o corpo. Quando a gente vê isso, pessoal, a gente tem que considerar a possibilidade de não ser culpa da leishmania, de ser uma comorbidade. A leishmania está na cena do crime, mas será que ela é assassina? Ou simplesmente ela foi incriminada ali no local? Então esse é o pensamento. Lembrem sempre, pessoal, considerar que animal com leishmania pode ter atopia, ele pode quebrar perna, romper ligamento, ele pode ter outras infecções. Não pode esquecer disso, para a gente não deixar passar diagnóstico. E aí eu solicitei uma biópsia, porque aqui eu já tinha uma suspeita, porque já tinha experiência com um caso semelhante. E olha ali a biópsia, o que mostrou? Resumindo, dermatite intraepidermal pustular subcorneal com acantólise. Percebam que a acantólise está aqui em itálico. Por quê? Porque é a característica marcante, fundamental do pênfigo, né? Então, olha que sorte desse doutor. Além de leishmania, ela cursou com pênfigo foliáceo. Tem relação? Existe essa relação na literatura, rara, mas existe. Exatamente por que isso ocorre? Do meu ponto de vista, eu acredito que seja um trigger imunológico. Alguma coisa na leishmania acaba causando um gatilho para o sistema imunológico atacar os ceratinócitos, né? Lembrando aí que o pênfigo é caracterizado aí pelo ataque, principalmente, a proteínas do desmossomo, né? Desmogleína e alguns outros tipos de pênfigo, a desmocolina. Desfeita essa juntura entre os ceratinócitos, as células se separam, o evento que a gente chama de acantólise. Isso estou falando grosso modo, tá, pessoal? Então, só trouxe esse caso para lembrar vocês de sempre considerarem as comorbidades. Por exemplo, esses dois animais que eu atendi ontem com leishmania, o primeiro que eu atendi, apesar de ter leishmania, ele está com uma dermatopatia pruriginosa, muito pruriginosa. Leishmania coça? Não, em geral, leishmania não coça. Então, o que eu considero? Que ele tem uma outra doença de hipersensibilidade, talvez uma hipersensibilidade alimentar, talvez uma atopia. Olha aí depois do tratamento, né? O tratamento para pênfigo. Mas aqui, pessoal, é um dilema muito grande. A gente tem que imunossuprimir um animal com leishmania. É extremamente difícil de manejar esse quadro. Infelizmente, essa paciente já faleceu. Mas percebam que o tratamento resultou em uma melhora muito significativa. Então é isso aí, pessoal. Vou agradecer muito pela presença de todos vocês, tá? Aqui na nossa live de hoje. Pessoal, grande beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.